Olá, boa tarde, meu nome é Alexandre Martins e você está novamente no canal Preparador Anônimo. Nesse vídeo eu quero tratar com vocês a respeito de um equipamento que compõe a mochila de 72 horas e pode compor também o seu EDC. Comentei com vocês a respeito dele lá no vídeo sobre EDC e aqui a gente vai falar de uma forma mais ampla sobre ele. Eu estou falando sobre o kit de sobrevivência. Deixando claro que esse kit é a minha visão e o meu conceito. Esse vídeo tem a finalidade de provocar em vocês o pensamento, de olhar as suas necessidades, as suas condições e o objetivo que vocês têm e montar o seu kit, tá? Para deixar ele aí à sua disposição ou anexar ele a algum outro equipamento seu. Para que a gente comece aqui a entender o que é um kit, primeiro a gente precisa saber o que é isso, né? Que raio é o kit de sobrevivência? O kit de sobrevivência nada mais é do que um conjunto de ferramentas, um conjunto de equipamentos que são agregados em um único volume, um único pacote, tá? Uma bolsa, uma pocha, uma mochila, tá? Uma necessaire, alguma coisa nesse sentido, que sejam úteis numa situação de sobrevivência, né? Lógico, a gente começa logo a pensar em colocar um monte de coisa numa bolsa e vai servir. Não, esse monte de coisa numa bolsa tem que ter sentido, tá? Tem que ter um propósito para estar ali. O balizamento desse sentido, desse propósito, ele é feito através do SAFA mais A. Sinalização, abrigo, fogo, água e alimento. Sinalização porque eu preciso ser localizado, eu preciso sinalizar para alguém que esteja me procurando me localizar. Abrigo, eu preciso me proteger das intempéries, do clima, etc. Fogo, eu preciso me aquecer água, comida, sinalizar, etc. Água, eu preciso me hidratar. Isso é imprescindível ao ser humano. E o alimento eu preciso de energia, preciso repor as minhas energias. Então eu tenho que cobrir esses itens num kit básico que eu consiga carregar comigo, sem que ele seja muito volumoso, muito pesado, desconfortável de carregar. Se houver a necessidade de colocá-lo dentro de uma mochila, de uma mala, de uma bolsa de viagem, e que eu possa carregar comigo. Não o tempo todo, porque a função do carregar consigo o tempo todo é o EDC, o Everyday Carry. Aqui a gente está falando de uma ferramenta um pouco mais avançada, tá? Que não vai cobrir itens específicos, vai cobrir uma totalidade de necessidade de uma emergência, que pode ser imediata, 72, 120 horas, sei lá quanto tempo for necessário. Tá? Tendo como base então, o SAFA mais A e as suas necessidades, a gente tem que imaginar o seguinte: o que eu ponho dentro do meu kit? Eu aconselho vocês a sempre pensarem de uma forma bastante simples. Coloquem itens que têm mais de uma função. Comece a pensar por aí. Como? Eu tenho aqui uma ferramenta multiuso. Tá? Equipamentos que têm mais de uma função, eles ocupam um volume menor, um espaço menor, têm um peso menor. Tá? Aqui eu tenho um alicate, tenho um cortador, um descascador de fio, tem uma série de outras ferramentas aqui dentro, lâmina, serra, chave de fenda, abridor de latas, uma série de outros itens que são úteis. Tenho réguas de medição, posso quebrar um vidro, posso me defender, e tenho uma ferramenta multiuso, um multitool. Tá? E por que isso? Porque eu diminuo o volume, em uma ferramenta só eu tenho diversas utilidades. Ah, mas quem tem um não tem nenhum, se quebrar uma eu perco tudo. É um conceito válido, só que você tem que lembrar o seguinte: é um kit de sobrevivência. Se você for precisar, significa que tudo mais deu errado, shit hit the fan, e você vai precisar se virar com o que você tem. Então, depois que você sair da situação de emergência, você repõe. Aliás, a reposição, controle de validade, controle de qualidade é fundamental a todos os seus itens. Não porque eles vão vencer, porque eles podem estragar, deteriorar, e, enfim, tem uns itens que têm prazo de validade, outros não. Tá? A princípio, eu aconselho quem está iniciando a visualizar a sua real necessidade, tá? Se você precisa daquilo de forma efetiva para acompanhar a sua profissão, ou se é apenas mais um gosto. Tem distâncias diferentes. Tá? Vou dar um exemplo dos meus alunos, comissários de voo. Tá? Alguns deles querem ter o seu kit de sobrevivência, mas dificilmente eles vão utilizar esse equipamento. Tá? Assim como o bombeiro tem o seu kit, mas ele não vai usar. Quem usaria então efetivamente? Pessoas que têm contato com atividades de risco iminente. Trilheiros, aventureiros, jipeiros, tá? Pessoas que trabalham em áreas de risco, pessoas que fazem longas viagens por estradas, por meio de mata, deslocamento e por aí vai.
Ah, mas o comissário de bordo também faz. Faz, mas a aeronave tem o seu próprio kit de sobrevivência. A aeronave é uma estrutura extremamente segura, que não demanda de que eu tenha o meu próprio kit de forma efetiva. Eu posso ter como um complemento, tá? Mas eu quero ter o meu kit. Tá bom, então vamos pensar em um kit. O que é que eu faço então? Como eu penso? Qual o caminhar da carruagem para que eu monte meu kit? Primeira coisa é você ter onde guardar. Ter uma bolsa, ter um post. Tá? Nessa foto que eu deixei aí, vocês estão vendo um exemplo de post. Tá? Uma bolsa que você pode colocar. Pode ser uma pochete, pode ser uma pequena mochila, pode ser uma carteira, dependendo do tamanho. Pode ser, enfim, uma variedade de caixas, vai a gosto. O que por dentro? O que eu recomendo? Eu vou deixar aqui para vocês fotos indicativos de equipamentos que podem ser úteis. Tem volume pequeno, tá? Na medida do possível. E que cobrem todas as necessidades inerentes à utilização, à montagem do kit, atendendo lá o AFA mais A. Tá? Quando nós falamos de equipamentos, a gente pensa, poxa, mas por que eu preciso ter isso hoje em dia, né? É aquele conceito. Melhor eu ter e não precisar do que precisar e não ter. Tá? Partindo desse pressuposto, o que eu tenho que pensar? Peso, como eu já disse, volume e praticidade. Aí o custo. Gente, custo, equipamento tem de todo preço. Tá? Você pode achar, um exemplo, uma caixa de fósforos à prova d'água por R$50, como pode achar por 10. Você pode montar um kit de R$20, como diria o mestre Juliano Toniolo, e pode montar um kit de R$14.000, como eu já vi. Depende muito do que você vai querer colocar no seu kit e do custo, da grife disso, de onde você vai trazer isso. Tá? Na realidade, um equipamento de R$10, ele tem a princípio a mesma utilidade, a mesma praticidade de um equipamento de 10 mil. Tá? Porque não adianta eu comprar um equipamento de R$10.000 e não saber usar. Tá? Esse é um outro conceito que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Tá? Importante. Eu tenho que ter o meu kit, mas eu tenho que saber usá-lo. Tá? Com relação aos equipamentos, propriamente dito, vamos focar aqui. Eu preciso de um abrigo, preciso de ou uma capa de chuva, ou um cobertor aluminizado, ou de uma barraca aluminizada. Tá? Sinalização. Eu preciso de pelo menos um apito, tá? Para poder me fazer ser notado. Um espelho refletivo, no mínimo. Tá? Então eu tenho sinalização por luz, reflexão e por apito. Fogo. Eu preciso no mínimo de um bom isqueiro Bic, tá? Grande, de uma caixa de fósforos boa. Aí eu posso agregar outros itens, como uma pederneira, tá? E posso agregar também alguns aparatos que vão me facilitar a fazer fogo. Um algodão com vaselina, enfim, alguns itens, alguns truques que a gente vai ver por aqui. Mas enfim, para fogo a gente fica com esses 3 itens: o isqueiro, uma caixa de fósforos e uma pederneira. Então eu cobri abrigo, sinalização, abrigo e fogo. E a água? Olha, a água eu teria que carregar um volume de água, teria que carregar uma garrafinha de água, alguma coisa assim. Então o volume fica um pouco maior. Eu posso pensar então em carregar um filtro potabilizador, botar um pequeno filtro que potabiliza a água, e também, ou posso colocar uma pequena garrafa, tá? Uma garrafinha bem específica para isso. Eu vou deixar aqui fotos também de alguns itens. E o alimento? Alimento, a gente pensa numa série de alimentos. A gente pode imaginar o seguinte: eu tenho barrinhas de cereais, tenho barras de chocolate, tenho frutas secas cristalizadas, tenho grãos secos. São coisas que são práticas e são leves de se carregar. Isso é extremamente importante. Tá? Então eu cobri a sinalização, abrigo, fogo, água e alimento. Cobri todos os itens. Tá? Essas indicações que eu estou deixando para vocês, elas são exemplos. Tá? Você pode seguir os seus instintos, a sua didática, a sua dinâmica de estudo do que você está tentando aprender ou está vendo aqui com a gente e montar o seu. E quanto a restrições legais, existe alguma restrição legal? Existe. Assim como o EDC, o kit de sobrevivência, ele demanda que você observe algumas restrições da lei, como alguns objetos jurídicos, o tipo penal com relação ao porte de lâmina e ao porte de arma de fogo. Ah, mas eu não quero isso no meu kit. Ninguém precisa colocar. É a opção. Eu quero ter, não quero ter. É de cada um. Mas uma boa lâmina no kit de sobrevivência ela é fundamental.
é extremamente importante que você pense em ter um bom canivete, uma boa faca. Por quê? Porque ele é útil. Não só porque você pode encontrar alguém com um bolo ou um saco de laranja, mas também pode ter que cortar alguma coisa, desmontar, descascar, se defender, tá? Caçar, pescar, limpar, preparar, etc. Né? A faca é um instrumento de utilidade gigantesca. Aliás, a faca é um tema de um vídeo que nós vamos fazer logo aí na frente. Tá? Existe uma legislação que ainda é observada, já comentei dela lá no EDC, tá? Com relação a lâminas. Então temos que observar isso. Com relação a armas de fogo, nós temos uma legislação muito rígida a respeito disso. Não é todo mundo que quer, não é todo mundo que pode. Então é opcional. Também tem uma legislação pertinente, tá? E deve ser observada. Tirando isso, não existe aí uma condição jurídica em que você possa ter uma ilegalidade com relação ao seu kit. Todos os demais itens são de uso comum, porém existem restrições de locais. Eu não posso querer entrar num banco, entrar numa agência pública, num órgão público, portando um kit de sobrevivência. Já é complicado portar um EDC que tem algumas ferramentas de metal, alguns equipamentos que podem ser encarados como perigosos. Tá? No caso de um avião, numa aeronave, vou fazer uma viagem Rio-São Paulo, que seja curta, eu vou dentro da aeronave, eu não vou conseguir entrar carregando um kit de sobrevivência, ou no caso um EDC, com fósforo, isqueiro e ferramentas dentro. Eles não vão permitir. Mas tanto o EDC quanto o kit de sobrevivência eu posso despachar na minha bagagem. Lá no bagageiro é permitido. Tá? Com relação à arma de fogo, eu não posso fazer isso com relação à arma de fogo. Tá? Não posso despachar na mala, de forma nenhuma. Seria além de uma tremenda irresponsabilidade com relação ao porte e cuidado, a responsabilidade do equipamento, e um risco para quem fosse manusear. E um risco de furto, extravio. Tá? Então, existe uma legislação que pede com que você encaminhe a Polícia Federal, ela vai te encaminhar, etc, etc. Nem toda companhia aérea, nem toda empresa de transporte e nem todo piloto pode aceitar o transporte desse tipo de equipamento. Tá? Não existe uma legislação que obrigue a companhia. Existe a obrigação dela transportar de forma adequada. Essa forma adequada depende da lei. Então, esse é um outro tema de uma outra situação. Voltando para o nosso kit, eu cobri sinalização, abrigo, fogo, água e alimento. Maravilha. Essas indicações que eu deixei aí são para que vocês façam o seu desenvolvimento pessoal. Aqui no meu roteiro, tá? Ele fala como usar. Uma pergunta ótima. Lembra que eu fiz a menção lá atrás de comprar uma Mercedes e não ter condição de pagar o IPVA nem pôr combustível nela? Então, não adianta eu escolher um equipamento que custa R$ 900, R$ 1.000 para ter no meu kit porque ele é legal e depois não saber usar. Ou não querer usar porque ele é caro. Eu tenho que optar por equipamentos que sejam práticos, fáceis de manusear, que sejam relativamente baratos, né, para quem está iniciando, e que eu possa achar com facilidade. Eu tenho que pensar o seguinte, tem que ter equipamentos desses que eu citei, só que equipamentos de fácil acesso. Aonde eu compro isso? Equipamentos nacionais são ótimos, tão bom quanto os importados. No Mercado Livre você acha, na loja do Celso Cavallini você acha, na Made in America, em Guaratinguetá, com o Thomas, você acha aqui em São Paulo, na Caserna, você acha, enfim, numa série de locais em que você pode dispor em comprar ótimos equipamentos. Eu compro muito equipamento no Florencio de Abreu, tá? Loja de caça e pesca, tem tudo que eu preciso por lá. Tá? Além desses locais, eu posso pesquisar lá fora, no eBay, Amazon, por aí vai, AliExpress, é a gosto de quem está montando. Não existe uma restrição. A restrição é a sua condição, a sua condição financeira, lógico, a sua vontade e a necessidade. Não adianta eu querer montar um kit que vai me levar para o pico do Everest se eu não vou utilizar. É mais um elefante branco parado dentro de casa. Então tem que montar um kit útil. Tá? Nessa foto que eu vou deixar para vocês aí é o meu kit. Um dos. Isso atende todas as necessidades. Então, permeando, atendendo, sinalização, abrigo, fogo, água e alimento, você está coberto com o seu kit básico de sobrevivência. Esse kit vai ser de uso pessoal. Tá? Se mais de uma pessoa tiver que usar, cada um tem que ter o seu. Tá? É igual o EDC, igual a mochila de 72 horas. Tá? Sempre observe a validade, qualidade, etc. Não deixe seus equipamentos expostos, guarda a posse deles.
seja cuidadoso e aprenda a utilizar os seus equipamentos. Não adianta você ter e não saber usar. Com relação a isso, se vocês precisarem, quiserem algum tipo de consultoria, ajuda, me liga, entre em contato, a gente faz um curso, faz uma instrução, conversa por telefone, faz o que vocês quiserem para que vocês aprendam a utilização adequada de cada um desses equipamentos, para que eles servem, como utilizá-los, aonde adquiri-los, tá? E por aí vai. Eu já dei as dicas aqui de onde vocês podem encontrar, são excelentes dicas, são excelentes profissionais que você pode pesquisar e esse pessoal vai ajudar vocês, tá? Eu já fiz essa consultoria diversas vezes de compra e venda de equipamento, tanto aqui no Brasil quanto fora, também posso auxiliar vocês. Mas enfim, essa era a ideia do equipamento, do kit básico de sobrevivência. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários a sua necessidade, a sua dúvida e eu vou responder para vocês. Tá? Se precisar, liga e entre em contato, tá bom? Eu agradeço de coração novamente, deixa sua curtida, compartilha. Meu nome é Alexandre Martins e você está no canal Preparador Anônimo. Obrigado.